Olá pessoal, seja muito bem-vindo à próxima aula. Então nessa aula vamos aqui começar a realizar algumas configurações no Oracle a partir de mudança em alguns dos parâmetros que estão dentro do SPFile, utilizando o comando que eu indiquei na aula passada. Tá? E vamos tratar basicamente nessas aulas de alguns parâmetros que diz respeito à performance do ambiente Oracle. Bom, vamos começar com um dos principais parâmetros que impacta a performance do ambiente Oracle. Aqui estou falando de configuração da memória física que existe no servidor onde o Oracle está instalado para o Oracle Database. Bom, então você imagino que saiba, mas se não saiba, o Oracle, ou como outro qualquer sistema gerenciador de banco de dados, tenta alocar o máximo possível de memória física do servidor para a sua utilização. Por quê? Para evitar a utilização massiva do disco. Porque quanto mais dados você tem na memória, quanto mais processos você já tenha na memória, quanto mais índices, plano de execução, enfim, processos do Oracle, dados dos seus sistemas estiver na memória, né, do servidor, mais rápido o seu Oracle vai executar, ao invés de ter que ficar lendo as informações do disco. Porque mais rápido, por mais rápido que seja o seu disco, mesmo um disco premium SSD, esse disco vai ser centenas de vezes mais lento do que a memória física do seu servidor. Então, o Oracle, como qualquer outro banco de dados, para ter uma melhor performance, você deve disponibilizar quanto mais memória física do servidor para ele, né? Quanto mais memória física você disponibilizar para o Oracle, melhor. Mais rápido vai ser o seu ambiente e, por consequência, os sistemas que acessam esse banco de dados. Tá bom? Então aqui nós vamos tratar primeiramente de algumas configurações referentes ao contexto do uso de memória física para o servidor Oracle. Ok? Eu já mostrei essa arquitetura aqui inicialmente, lá nas primeiras aulas do Oracle, tá bom? Mas o que acontece? Quando você inicializa o seu sistema operacional, e você carrega o seu Oracle, tá? A primeira vez que você vai dar um startup no seu Oracle, o Oracle que estava no disco, que a gente chama de Oracle Database, toda essa arquitetura ela vai ser carregada para a memória. E vai ser carregada basicamente dividida em duas partes, tá? Que é o SGA, né? Que é um acrônimo de System Global Area, e PGA, que é um acrônimo de Program Global Area. Tá bom? Então, essa área aqui, ó, que é a SGA, é uma área compartilhada, né, para todos os usuários que acessam a instância Oracle. Então, quando você inicializa o Oracle carrega essas estruturas aqui, ó, que estão dentro desse SGA, e vai compartilhar toda essa estrutura aqui para todos os users, né, users/schema, que acessam essa instância que vai estar na memória. E o PGA é uma área específica que diz respeito à seção dos usuários. Então, você pode aqui alocar uma área para o SGA e você pode alocar uma área, tá, para o SGA. O SGA, quando você aloca na memória do servidor, todos os users vão utilizar essas funcionalidades aqui, ó, esses programas, tá? Que na verdade são funcionalidades do Oracle que vão estar instanciadas na memória. E essas áreas vão ser compartilhadas para todos os users. Já a PGA tem funções que dizem respeito a cada sessão de usuário. Então, a cada usuário que se loga, ele tem uma quantidade de memórias X que você pode alocar, ou o Oracle vai alocar dinamicamente para cada usuário. Tá bom? Então, deixa eu só recuperar aqui novamente o desenho, que eu acho que eu acabei fechando aqui sem querer esse desenho da arquitetura. Mas, enfim, quando você configura essa estrutura, em termos de configuração de memória, deixa eu ver se eu abrir aqui. Não. Deixa eu abrir novamente aqui o desenho. Deixei aqui separado para a gente conversar em cima dessa arquitetura aqui. Ó. Não, fechei sem querer. Então, por exemplo, quando você trabalha com o seu Oracle está ligado, funcionando, e os usuários começam a buscar informações que estão no disco, essas informações elas vêm aqui para a área de buffer cache, que está dentro da SGA. Certo? Então, todos os dados que você, ou qualquer user, né? E aí você lembra que o usuário pode ser um usuário pessoa física, pode ser um user que poderia ser um sistema. Lembra que é user/schema. Então, toda vez que um usuário busca informações de uma tabela que está no disco, essas informações vêm aqui para dentro da área SGA, que está na memória física, e esses dados
eles ficam aqui na área de database buffer cache. Esse user poderia ser um sistema, né? Poderia criar um user com o nome cliente. Tá? E eu poderia ter um aplicativo, uma aplicação de CRM apontando para esse user cliente. Então, toda vez que essa aplicação buscasse informações no disco a primeira vez, iria ser lida essas informações do disco, ia ser retornado e ser mantido aqui dentro da área de buffer cache. Tá bom? E essa área de buffer cache ela é compartilhada por todos os outros users daquela instância Oracle que está na memória. Então, eu poderia estar lendo os usuários que estavam no disco, ou dados de um cliente de uma tabela, e esses dados dessa tabela de cliente iriam ficar aqui dentro, nessa área de buffer cache do Oracle. Se um outro cliente, um outro user, buscasse dados desse mesmo cliente, não precisaria fazer uma busca lá no disco novamente, no data file. Iria trazer as informações aqui, ó, porque essas informações são compartilhadas para todos os users. Toda vez que a gente faz um insert, update, delete, uma operação que altera dados, essa operação ela é gravada na área de buffer do Redolog, tá? De forma circular. Então, vai chegando insert, update, delete, o Oracle ele vai guardando aqui ó, essas operações na área circular e vai reciclando também aqui nessa área de buffer do Redolog. Tá? Quando você executa um commit, você dá um insert e executa um commit, ele grava aqui na área de log e ele vai gravar de forma paralela no arquivo do Redolog online que está no disco. Às vezes, tem tanta operação chegando, tá, aqui dentro, que ele não consegue esperar o commit. Tá bom? Ele já tem que ir guardando as operações já no Redolog file, no disco, mesmo sem commit. Nós já vimos isso, eu te dei uma demonstração disso, porque às vezes acontece dessa área de Redolog, do buffer do Redolog, ser pequena e ter muitas operações em paralelo ocorrendo. Então, o Oracle ele não consegue guardar ou simplesmente abandonar essas informações, porque você não teve tempo de dar commit, porque teve muita operação chegando e essa área de buffer aqui é pequena. Então, o Oracle ele vai também já guardando essas transações, mesmo sem estar commitadas, no Redolog online no disco. Quando a operação termina e é registrado o commit, essa operação é commitada no Redolog file, e aí os dados que estavam aqui alterados, tá? Eles ficam disponibilizados, por exemplo, para outros usuários. Nós já vimos que usuários que estão incluindo dados, alterando dados e deletando dados dentro de uma sessão, mesmo se ele não der um commit, ele consegue já ver aquele dado na memória que não foi commitado. Outros usuários não. Mas quando esse processo daquele usuário chega ao final, é feito um commit de forma implícita ou explícita, outros usuários já enxergam, porque aquelas transações foram garantidas no Redolog. Tá? Então essas informações que são guardadas aqui na área de cache, os dados que estão sendo alterados, eles vão ficando aqui na área de cache. Tá? Se o Oracle não tem capacidade, não tem espaço disponível, não tem memória disponível para armazenar dados aqui na memória, ele vai ter que ficar usando disco, vai ter que ficar fazendo swap no disco para ler dados novos. E isso tem um problema de performance. Se o seu Redolog, seu buffer do Redolog, ele é muito pequeno, tá? À medida que novas operações vão chegando, insert, update, delete vão chegando, o Oracle vai ter que ficar gravando mais operações no disco, no Redolog, no arquivo do Redolog. E isso também gera impacto em termos de performance, porque quanto mais disco você utilizar, né, menos performance você vai ter. Então, quanto mais área você tem, quanto mais memória física você tem para alocar para essa área de SGA, melhor, porque isso vai ter impacto aqui na área de buffer cache, porque ele vai conseguir armazenar mais dados da memória, e aqui também você vai conseguir, por exemplo, aumentar essa área do buffer aqui do Redolog, para ele conseguir conter mais informações aqui no buffer do Redolog antes de ter que ficar fazendo flush para o disco, né? Quando você tem muitas operações que estão ocorrendo. Dentro do SGA, você ainda tem, por exemplo, uma área aqui ó, de shared pool, de large pool, tá? Que é utilizado para, por exemplo, guardar planos de utilização das queries. Por exemplo, toda vez que você executa uma query, um select, um update, tá? Um delete, a primeira vez que você executa uma query, o Oracle ele vai compilar aquela query e vai verificar, por exemplo, a partir do seu comando select ou outros comandos, ele vai verificar como é que está a quantidade de dados que existe dentro de uma tabela, vai verificar se existe uma estatística, uma amostragem dos dados da sua tabela, vai verificar qual tipo de índice que existe, em qual tipo de campo, e aí nós vamos conversar sobre índice. Então, baseado, né, na estatística dos dados de uma tabela, se existe índice, de acordo com o tipo de comando que você executou, o Oracle vai compilar, vai ver se tem erro naquele comando e vai guardar um plano na memória, um plano de execução das queries na memória, dentro dessa área aqui de shared pool. Para quê? Para que a próxima vez que você executar, ou alguém executar um comando parecido que vai ler dados da mesma tabela, o Oracle vai verificar, né, se já não tem um plano excelente para utilizar os melhores recursos possíveis do Oracle. Ele não vai ter que ficar, a cada vez que você executa uma query, se for a mesma query, né, tiver a mesma estrutura, ele não vai ter que ficar novamente
verificando as estatísticas, verificando qual índice utilizar. Previamente ele já sabe qual é o melhor plano para atacar essa query. Então ele vai guardando também isso aqui dentro dessa área de shadow pool. Certo? Eu vou dar uma passadinha no texto, eu já coloco, né, alguma informação sobre essas áreas, mas, a grosso modo, o que você precisa saber é que, quando você instancia um Oracle na memória, ele divide, né, em duas estruturas, um SGA e o PGA. Dentro do SGA eu tenho algumas estruturas internas que são compartilhadas para todos os users que acessam aquela instância, e existe aqui uma área chamada PGA, Program Global Area, que é referente a cada sessão de usuário. Tá? Então, por exemplo, quando você acessa aqui através do MOBA, e você acessa o Oracle, por exemplo, com o user sys, ou poderia estar acessando com o user, sei lá, cliente, um user chamado Ricardo, Paulo, você pode definir variáveis de sessão específicas para aquele usuário. Então essas variáveis de sessão, que são específicas para um usuário, tá, vai ficar alocado nessa área aqui de PGA que você definiu uma quantidade de memória máxima para aquele usuário, ou para aqueles usuários. Toda vez que você executa, por exemplo, um comando select com order by, tá, os dados eles vão ser recuperados do disco e eles vão ser armazenados aqui na memória, certo? Mas o order by, como é que os dados vêm ordenado, essa forma que os dados vêm ordenado, ele mantém dentro aqui do PGA. Da mesma forma, se você der um select count, um select max, ele vai guardando isso numa área de cache específica para aquele usuário. Então, se aquele usuário executar o mesmo comando novamente, rodar o mesmo select order by, e se os dados não foram alterados, ele não vai ter que buscar essas informações no disco, se essas informações não estiverem mais aqui. Tá? Porque ele guarda essas informações aqui numa área de cache do PGA. Diferente, por exemplo, de outros bancos de dados, como o SQL Server, o MySQL, o PostgreSQL, que guarda os dados da memória em cache. Mas, por exemplo, ele não guarda a forma que vem ordenado. Se você chegar no SQL Server e dar um select order by para um campo, o SQL ele vai trazer os dados para a memória e vai ordenar. Os dados não são na memória, mas a ordenação não. Se você rodar novamente um select order by, ele vai ter o trabalho novamente de ordenar. Se existir um índice por aquele campo que você pede ordenação, aí ele já vai usar os índices para trazer essas informações ordenadas, porque o índice já estava ordenado por aquele campo. Então não se preocupa ainda com o índice, que a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Mas se não existe índice, o SQL Server, cada vez que você dá um select order by, ele tem esse trabalho de fazer uma ordenação. No Oracle, não. No Oracle, utilizando essa área de PGA, a primeira vez que você dá um select order by, ele ordena e traz esses dados, tá, para um cache aqui da memória do PGA específica para aquele user, para aquela seção de usuário. Se você executar o mesmo comando, ele não vai ter esse trabalho. Ele vai buscar as informações que já estavam ordenadas aqui na área de PGA. Então isso traz um grande desempenho para a performance no Oracle. Mas tem o outro lado. Aqui, você pode estar tirando, né, dependendo da quantidade de memória que você aloca para o PGA, você pode estar tirando essa memória do SGA. Certo? Então imagina que no seu servidor você tem 10 GB disponível para o seu Oracle. 10 GB. Então você tem basicamente três formas de você trabalhar essa questão de memória no Oracle, que eu vou mostrar aqui no texto. Você tem três formas de definir essa configuração em termos de memória para o Oracle. Imagina que você tem lá 10 GB de RAM do seu servidor, tá, que você quer disponibilizar para o Oracle. Você pode falar o seguinte: Oracle, defina quanto desses 10 GB você quer usar para o seu SGA e quanto de GB você quer definir para o PGA. O Oracle, de forma dinâmica, ele vai alocar da forma que ele achar que é necessário. Essa é uma forma. A outra forma é você estabelecer um valor fixo para o SGA e para o PGA. Então, por exemplo, você poderia estabelecer 8 GB para o SGA e 2 GB para o PGA. Tá? Até 2 GB. Então, por exemplo, se você tem apenas um user acessando a sua instância, aquele user, além de utilizar esses 8 GB aqui, né, que são compartilhados em termos de dados na memória, o buffer do log, tá, os planos que ele mantém cache, além de utilizar esses 8 GB que é compartilhado por todos os users, ele teria 2 GB da memória do servidor especificamente para ele, só para ele. Tá bom? Até 2 GB para ser reutilizado nos casos que eu te falei, de variáveis de sessão específicas dele, quando ele executa um select order by, né, ou um select sum, um select max, ele guardaria isso só para ele. Ele iria alocar essa memória só para ele. Então você consegue manualmente definir uma alocação física dessas duas áreas de memória, tá, para o Oracle. Quando você tem um user só, ok, imagina que você tem só um user cliente, né? Você tem um aplicativo de cliente apontando para o user, né? User/esquema cliente nessa base de dados. Então, ok, 2 GB só para esse user. Mas você vai ter, às vezes, dezenas de users dentro da base de dados, dentro da mesma instância Oracle. E aí esses 2 GB pode ser que não seja mais suficiente. Tá? E também você não pode colocar muitos GB alocado para cada user, porque senão você vai ter que tirar aqui da área compartilhada. Bom? Então esse é um trabalho de tuning que às vezes você vai ter que fazer, se você decidir, né, alocar uma quantidade X de memória para cada dessas duas áreas.
Tá? Então você pode deixar para o Oracle fazer isso e você pode alocar uma quantidade de memória física para esses dois casos. Lembrando que essa é a área principal. Tá? Então, às vezes é até perigoso você deixar totalmente livre para o Oracle, porque ele pode alocar mais memória para o PGA, né? E deixar o SGA com menos memória que seria necessário. Então, às vezes, é melhor até você definir uma quantidade física aqui, tá? 70%, 80%, e deixar aqui o restante para o PGA, se você decidir fazer essa configuração manual. Então, essa é a segunda forma. E a terceira forma, que é a mais antiga, que é pouco usada hoje em dia, mas que o Oracle ainda mantém, é você definir memória para cada um desses elementos, tá? Share pool, pool buffer, tá? Para cada pool PGA, para cada um desses elementos você definir um valor fixo. Mas isso é perigoso, porque a necessidade vai mudando o tempo todo dentro do Oracle. Então eu não indico você utilizar essa configuração manual. Ok? Bom, então aqui, vamos voltar aqui para o nosso roteiro, tá? Onde que eu basicamente descrevo, mas aí de uma forma mais detalhada, essas duas áreas, tá? Que é a área do SGA, e aqui eu deixo esse texto para você ter acesso, tá? Onde que eu defino aqui qual é o objetivo do SGA, e o SGA está dividido nessas áreas, né? O check pool, o buffer, o cache do buffer, que eu já falei, o buffer do redo log, que são as áreas principais aqui do SGA, e o PGA, que é o Program Global Area. E aqui, qual é o objetivo dessa área, que eu já falei com você, mas é interessante você dar uma lida, certo? E aqui embaixo tem aí os objetivos principais de armazenamento, para que serve esse PGA, tá? Mas basicamente é muito utilizado como área de alocação de memória que serve especificamente para sessões de usuários, para armazenar informações sobre variável de sessão de cada user, serve para manter, tá, o resultado de operações que tem order by, tá, que tem joins, que tem agregações, ou seja, select count, select max, ele vai guardar. Você deu um select max, deu um select count numa tabela, ele vai guardar aquelas informações. Se não houve mudança nenhuma na tabela, se você der um select max novamente, ou select count novamente, ele não vai lá na tabela e contar tudo novamente. Ele vai buscar já dessa área de memória que ele já guardou as informações, que fica dentro do PGA, que é referente essa alocação para cada sessão de usuário. Ok? E aqui uma dica para quem trabalha com o Oracle no sistema operacional Solaris, ou instala o Oracle no Oracle Linux, você consegue ainda instalar um cartão, né? Um cartão flash, um Smart Flash Card do seu servidor, e o Oracle vai utilizar esse cartão como uma memória auxiliar, tá? Da sua RAM, da sua memória física do seu servidor. Então ele vai utilizar esse cartão como uma memória auxiliar. Tá? Geralmente é mais rápido, até mesmo do que um disco SSD. Então a maneira mais simples aqui de você realizar o gerenciamento dessa memória é simplesmente falar para o Oracle, né, definir uma memória, uma alocação de memória para essas duas áreas. É a forma mais simples. Você simplesmente fala, Oracle, eu tenho 10 GB aqui, tá? Você resolva essa questão de alocação de memória. Eu vou dar uma paradinha aqui na aula e a gente já volta em seguida desse ponto, porque a aula ficou aqui um pouco grande, para a gente conversar sobre essa alocação de memória, como é que a gente parte para essa alocação, tá? E os comandos que precisam ser feitos. Então é isso, um abraço, até a próxima aula.